E aí, galerinha, voltamos por aqui, né, dando continuidade ao nosso primeiro encontro. E aí nós vamos conversar sobre fundamentos da enfermagem. Vamos revisar essa disciplina de muita importância na sua grade do seu curso. E eu tenho certeza que nós vamos compartilhar grandes coisas aqui. Combinado? Então vamos lá. Para quem está começando agora, não tem problema nenhum. Já adianta aí os seus estudos e vamos revisar fundamentos da enfermagem, coisa que você nem viu ainda. Quando você chegar lá nessa disciplina, você já vai ter um passo à frente dos outros. E é isso que a gente quer, contribuir com isso. Que você seja sempre um passo à frente daquele outro, tá certo? Porque nós somos tops, nós somos diferenciados. E é assim que eu quero que você se conceitue. Eu sou top, eu posso tudo, eu sou valioso na enfermagem. Quem me tiver como profissional ganhou o bonde. É isso aí, a gente tem que fazer assim. Então vamos lá, revisando fundamentos da enfermagem, vamos conversar sobre a humanização na assistência de enfermagem. Então, o que seria essa humanização? O que é essa vertente de tanta importância dentro da nossa área? Por que eu preciso interagir como humana? Como assim ser humana? Todos nós somos seres humanos, somos da raça humana, mas nem todas as pessoas sabem o conceito de humanização, sabem o conceito realmente digno de se tratar o outro como um outro, como você gostaria de ser tratado, como é essa empatia, como é você estar do lado de uma pessoa que está totalmente vulnerável, totalmente ali, literalmente, dependendo de você. Quantas situações nós observamos na mídia, né? Os poderes da mídia que nos trazem tantas coisas ruins, voltadas tanto para a classe da enfermagem, quanto para os pacientes que foram afetados pela enfermagem, de certa forma, que não conheciam a humanização, que simplesmente estavam ali para ganhar dinheiro, para trabalhar, né? E lucrar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos trazer de volta, né, a rotina original da humanização, tá certo? Então vamos conhecer essa humanização e o que seria essa humanização dentro da assistência de enfermagem. Então esse é o nosso primeiro foco. Nós vamos falar sobre os conhecimentos, a arte do cuidar, o que seria essa arte do cuidar, a política da humanização. Existe uma política de humanização? O SUS trabalha junto com isso. Nós, enquanto técnicos de enfermagem, temos que trabalhar junto com a ética, junto com o que o SUS pede para que possamos ter com o nosso paciente esse atendimento. Qual é o cuidado na prática, como eu interajo com o meu paciente, como eu faço essa ética acontecer. Então, nós vamos interagir nesses conceitozinhos aqui. E só uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem adquirir todo esse material, vocês vão lá, diretamente no nosso Instagram, ou coloca aqui nos comentários que querem ter acesso a esse material, que a gente conversa com você direitinho. Nós temos um e-book preparado de fundamentos da enfermagem para você aderir, tá certo? Um plano bem legal para você. Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Conhecimento e os métodos de cuidar em enfermagem, né? A enfermagem, ela precisa ser compreendida como uma arte e ciência. O que é isso? Eu tenho uma técnica e eu tenho a ciência andando juntas. Eu tenho uma arte de interagir. Você sabia que o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele é tido como a pessoa das 24 horas do paciente? Por que isso? Porque ele está 24 horas com o paciente, centrado o quê? Na arte do cuidar. Então, quando você lida com o cuidar do paciente, você está ali prontamente trabalhando a sua arte, juntamente com a parte técnica, que é a ciência, a tecnologia, né, dos seus afazeres, como técnico de enfermagem, tudo ali, a forma de que você vai administrar uma medicação, seja uma medicação intramuscular, endovenosa, está lidando com a ciência. E como você faz, como você aplica isso ao seu paciente, como você interage com o seu paciente, isso é uma arte. Como assim, professora? Ora, você vai administrar a medicação no paciente e simplesmente você chega lá no paciente
pede para ele abrir a boca e joga lá o comprimido, né? Como dizia minha mãe, rebola o comprimido na boca de um paciente. E cadê a sua humanização? De ser cordial, de desejar um bom dia, uma boa noite, interagir com o paciente, dizer qual o motivo de estar passando para aquele paciente aquela medicação, como ela vai interagir no seu organismo, quais são os efeitos, né? Tem paciente que gosta de saber tudo o que está acontecendo com ele. Então, isso aí é uma interação humana. Então, você está lidando com arte e ciência ao mesmo tempo. Então, quando você tem essa vivência de cuidar de uma forma dinâmica, né? Porque a enfermagem é a profissão mais dinâmica que você vai ter, tá? Então, ela está muito sujeita a grandes transformações que podem ser incorporadas permanentemente ou não, vai depender de você. Então, como assim? Eu preciso refletir sobre temas e abordagens de ações com princípios éticos e legais que estão voltados sempre à melhoria do meu atendimento para com o meu paciente. Então, isso é importante. Por quê? Porque eu tenho um conceito de cuidar, tá? O conceito de cuidar está voltado às ações, apoiar, tá? Então, nós temos aqui uma didática que vocês podem pesquisar de Nenger, né, que nós vamos conversar sobre o apoio emocional, nós vamos estar diante do nosso paciente para amenizar todas as suas situações de dores, de angústias, né? Então, quando eu penso nisso, eu estou vendo um paciente como uma pessoa de condição humana, que ela tem um conjunto ali de situações e eu trago para ela também um conjunto de situações de melhorias para preservar o meu paciente do que for pior para ele. Então, eu vou ser mais humano junto com ele, com a sua família, trazendo melhorias em todas as condições de sua vida. Então, quando eu trato do meu paciente, eu não vou ali somente tratar de trocar uma fralda, eu não vou só administrar uma medicação, estar no afeto, no zelo, na condição de como eu estou fazendo aquilo, a forma como eu interajo, né? Porque toda forma de cuidar exige conhecimento. Veja bem, quando você vai fazer um curso de manicure, por exemplo, você vai fazer um curso de manicure, você vai fazer um curso para pintar unhas. Mas será que é tão somente pintar as unhas do seu paciente, da sua cliente, né? Agora, colocando o paciente em situação, mas ir para o manicure também é um estado de paciência, né? Então, vamos lá. Você vai pintar a unha lá da sua cliente, você vai simplesmente aprender a pintar? Não. Existem vários tipos de pinturas aí, né? Vários tipos de técnicas de aperfeiçoamento, de embelezamento das unhas, que você está ali aprendendo para fazer o quê? Um cuidado, um aprimoramento, uma coisa muito mais bonita para a sua cliente. Não é assim que você pensa? Então, quando isso faz você interagir com os estudos, você está pesquisando o quê? Você está buscando conhecimento, porque você quer ter um conhecimento, fazer com dedicação, zelo e amor. Tudo isso vai ser fruto de um trabalho que é sensível à sua humanidade. Então, veja bem, eu faço curso técnico de enfermagem, eu sou enfermeira. Então, se eu me aperfeiçoo, se eu faço melhor, então eu estou fazendo com zelo e dedicação aquilo que eu quero prestar ao meu paciente, que é cuidado, tá? Então, dentro dessas definições, nós temos várias definições do cuidado. Elas são significativas para nós. Então, quando eu me preocupo com o meu paciente, eu estou ali atentando-me a fazer o melhor para o meu paciente, dando a ele várias derivações do que eu possa ser, e o que eu posso ser, e o que eu posso contribuir para a melhoria do seu estado. Então, eu tenho vários tipos de cuidado. Por exemplo, em se tratando do cuidado profissional. No cuidado profissional, eu estou desenvolvendo ali técnicas de profissionais de enfermagem, eu desenvolvo ali considerações com o meu paciente, cuidado também com a família, eu vou ter o cuidado com os valores culturais, não só do meu paciente, mas para comigo, você entende? Ora, se o paciente diz o seguinte, eu não quero tomar banho de manhã, eu sou acostumada a tomar banho na parte da tarde, pela manhã eu fico doente. Ora, não, é protocolo, você vai tomar banho de manhã. Não, não é bem assim, porque você tem um cuidado profissional de desenvolver uma cultura, um entendimento do seu paciente para que você consiga
pegar esse seu paciente e trazê-lo para você. Então, só porque você quer dar banho nele de manhã, você vai dar banho nesse seu paciente de manhã? Não é bem assim. Onde estão as culturas? Onde estão os valores, né, que aquela pessoa tem? Eles são importantes para você. Você precisa ouvir o seu paciente e entender que para ele tomar banho à tarde é melhor. E ponto. Porém, você pode entrar em uma situação de conversa e convencimento. É isso que a gente quer. Então, ações são de naturezas que podem englobar vários tipos de situações para que você tenha uma boa humanização e atenção ao seu paciente. Você pode ter atenção ao seu paciente e a humanização na forma terapêutica, nas atividades assistenciais, dentro do conforto, da integridade do paciente, quando você faz uma troca de cama, quando você faz uma troca de roupa do paciente particular, quando você troca uma fralda que alguém deixou ali e por dizê-lo, né, simplesmente por uma situação que não quiseram fazer e deixaram para você, e você faz meio que indignado, onde está a sua humanização? Né? A humanização ela é contínua, ela é expressiva e ela é manutenção constante, onde você vai ter todos os seus valores emocionais condicionados à atenção do seu paciente. E isso é cuidado de enfermagem. É a ação planejada, deliberada, automática do enfermeiro ou enfermeira, resultante de sua percepção, observação e análise do comportamento, situação ou condição do ser humano. Isso é um desafio, gente. É você saber quais são as condições que aquele ser humano tem, quais são as condições de saúde que aquela pessoa tem, e ela ser totalmente dependente de você. É um desafio dos profissionais cuidar com totalidade, exercendo uma profissão de valor em relação à dor e ao sofrimento do outro. Então, não é fácil, mas se torna fácil quando você se torna humano e entende que aquela pessoa precisa de você de forma física, psíquica, social e espiritual. Você tem que ter competência para isso. Professora, como é interagir com uma situação de um paciente de forma espiritual? Se eu tenho uma forma de pensar, meu paciente tem outra forma de pensar. Isso é ética da enfermagem. Uma coisa não vai diminuir a outra, você não vai deixar de atender seu paciente se, por exemplo, ele for ateu e você não for. Você não vai deixar de atender seu paciente se ele simplesmente for de uma religião diferenciada da sua, se ele acredita em outras situações e você não. Isso é ser humano, é você se colocar naquele lado daquela pessoa ali que você é um profissional. E para ele, você vai simplesmente acarretar nele, prestar para ele aquilo que você aprendeu, a que você desenvolveu. Porque você pode muito bem ver coisas dentro de livros, ver a técnica correta dentro de um livro e chegar lá, você querer fazer de qualquer forma. Não é a forma como você acha que deve fazer. É a forma como a ciência diz que, se fazendo daquela forma, o melhor para o paciente vai ser alcançado. Então, existem outros tipos de cuidado, tá? Quando a gente fala do cuidado popular, nós já estamos falando de todo o cuidado que é prestado por família, que aquela pessoa não tem um preparo como nós profissionais. Olha, nós somos treinados para atender de forma diferenciada. A família não sabe, por exemplo, tratar uma ferida, uma lesão. Ela vai utilizar água e sabão, porque para ela tá ótimo, tá perfeito, e ali ela tá tirando os antimicrobianos daquela ferida. Mas não é assim que a enfermagem estuda. A enfermagem estuda que eu preciso calçar uma luva estéril, eu preciso colocar gases estéreis, eu preciso saber quais são as coberturas ideais, quais são os correlatos. Então, envolve ciência também. Quando você envolve cuidado profissional com a ciência e você engloba tudo isso para o seu paciente, tudo fica melhor de ser o quê? Alcançado em melhorias do seu paciente. Então, existe sim o cuidado, que é o cuidado popular, e esse cuidado popular que não pode ter o contexto dentro de um ambiente hospitalar. Um ambiente hospitalar, eu tenho outros tipos de cuidados, tá certo? O cuidado específico, o cuidado realmente científico, que é o cuidado humano que tanto nós buscamos. O cuidado cultural, ele tem o quê? Ações e decisões de assistência, apoio, facilitação e capacitação.
cognitivamente baseadas, feitas por medida, porque elas se encaixam, são satisfatórias, são significativas. Então, você tem a cultura, né? Quando, por exemplo, você vai trabalhar num ambiente hospitalar e cada ambiente hospitalar tem seus protocolos. Por exemplo, horário de almoço, horário de entrada e saída, horário de atendimento RH. Então, você vai se basear dentro daqueles protocolos culturais, daqueles ambientes que vocês estão trabalhando. No ambiente hospitalar, nós sabemos muito bem que existem protocolos científicos, mas dentro dos protocolos científicos existem também aqueles que colaboram da forma correta e aqueles que não colaboram da forma correta. Tudo isso passa a ser uma cultura. Quando você interage com um colega que está fazendo uma forma cultural, fora do contexto científico, e você começa a implementar aquilo para você, você está saindo, você está fugindo da ciência, e você, de certa forma, está agregando valores ali que vai distanciar você da forma correta como você tem que agir dentro de um ambiente hospitalar. Então, ser facilitador dessas condições mecânicas, onde você deixa aos poucos, sabe, de ter zelo pelo cuidado do paciente, de chegar atrasado para render o seu colega, de chegar atrasado para dar o banho no leito do seu paciente. Eu vou demorar um pouquinho mais porque fulaninha já vai adiantar o banho para mim e aquilo facilita o meu trabalho, né? Ou então você vai faltar naquele dia porque soube que tem 2 pacientes ali à beira-leito, bem graves, na enfermaria que você iria ficar, e aí você resolve colocar um atestado falso. Então, onde entra a humanização em conjunto com a ciência e em conjunto também com o cuidado com o teu colega de trabalho. Quando você faz isso, você é desumano também, não só com o seu paciente, mas também com o seu colega de trabalho, porque está colocando sobrecarga de trabalho para o mesmo. Então, isso foge à ciência, foge da humanização comportamental, técnica de enfermagem, né? Então, nós temos o cuidado também do indivíduo dentro da sua família, porque o indivíduo ele não pode, de forma alguma, estar isolado da família, da pessoa que ele ama. É importante para a enfermagem entender que a família, quase sempre, na maioria das vezes, ela é a caixa de apelo, né? É a sobrecarga que aquele paciente tem da doença, é toda colocada também sobre sua família. Aquela família também vai acarretar parte da doença que aquele paciente interno tem. E que esse paciente ele precisa sentir esse cuidado voltado da família. Então, esse sucesso das intervenções de enfermagem, ele também está diante do desejo de partilhar informações do cliente, da aceitação e da compreensão dos tratamentos. Então, você interagir com a família, você trazer a família para perto do seu paciente, entender junto com a família tudo que aquele paciente, o que aquela família está passando. Ser humano não é só com o paciente que está ali na clínica, não. É você não ser cordial com aquele acompanhante, aquela pessoa que chegou atrasada, né, para fazer uma visita hospitalar ao paciente que está dormindo, e você simplesmente, se ele está dormindo, não vai atender ninguém. Não é bem assim. Então, onde está a sua humanização? A humanização não é voltada só para dentro da sua mente de trabalho. Você, quando se torna um humano realmente decente, como tem que ser, dentro das linhas de técnicas de enfermagem, na linha da ciência, você vê o humano como uma pessoa tão importante quanto você é para aquela pessoa. Então, se chega uma pessoa para visitar seu paciente, você diz assim, não, já passou do horário. Você não quer entender o motivo do atraso, você não quer entender por que aquela pessoa chegou naquela hora, você está sendo também desumano com a família. E não é isso que nós queremos, né? Nós também ofertamos o cuidado espiritual, porque uma pessoa, ela pode estar ali em um desequilíbrio e a gente poder encontrar um equilíbrio para essa pessoa dentro das suas vivências e valores é muito importante, tá? A ligação entre espírito, mente e corpo são crenças e expectativas que cada um de nós temos. Eu creio em uma vertente, seu paciente vai crer em uma ou não. E você precisa entrelaçar e entender que a ética está ali para fazer você entender aquele paciente com humanização, independente das suas espiritualidades, tá bom? Porque esse cuidado ético faz com que as ações de cuidado sejam moralmente corretas, respeitando a vida, a dignidade, o direito da pessoa humana, sem discriminação, estabelecendo responsabilidades.
promovendo o quê? Fazendo a promoção do ser humano em múltiplas dimensões. Eu vou entender esse paciente como um todo. Esse paciente, ele é um paciente complexo? É. Ele é um paciente agressivo? É. Ele é um paciente antiético? É. É um paciente que vai pegar um tijolo e diz que vai rebolar na sua cabeça lá fora? Vai ser esse paciente. Mas você vai ser o técnico de enfermagem diferenciado, o excelente. Você vai ser o humano, você vai ser aquela pessoa que teve o cuidado humanizado, porque ela é a forma de expressar relacionamento com o outro e fazer com que você tenha uma obtenção de vida plena, onde você vai restringir todas as atividades que possam, por meio de erros grosseiros, ocasionar uma antiética, ocasionar uma lesão, ocasionar, enfim, uma situação aí que possa desestabilizar você da sua vida como profissional que tanto se solidarizou com o seu paciente, né? É um ato de solidariedade ao próximo, uma expressão de carinho e interesse, e é característica humana, assim como a comunicação através da linguagem verbal. Então, quando você tem esse cuidado humano, você está trazendo para esse paciente essa centralização ali de cuidados e favores. Na assistência é prestar assistência de forma íntegra, humana, sem diferenças, cuidar, conversar, saber ouvir, fazer com que a pessoa se sinta bem. Ora, você chega, como eu falei, lembra da questão da manicure? Certa vez eu estava num salão de beleza, obviamente que eu não vou dizer qual é o salão, né? Eu estava num salão faz muito tempo isso, nem casada eu era ainda, e eu estava lá fazendo uma marroquina, eu lembro muito bem dos meus lindos cabelos. Foi daí por diante que eu fiquei careca. Então, tinha uma pessoa que estava lá fazendo as unhas, né? E uma mulher estava cochilando, esperando ser atendida. E aí, ela foi para o pé dessa mulher, quer dizer, paciente, cliente, ela foi para o pé dessa cliente, o que ela fez? Jogou lá, a mulher cochilando, colocou lá debaixo dela uma bacia, os pés sobre a bacia, imergiu, né? Os pés da paciente, da mulher, da cliente, sobre a bacia, e a mulher acordou assim, né? A dona do salão olhou e fez, olha, não faça isso, não despertou a paciente, não disse a cliente, né? Não disse que ia acordar ela, já enfiou para a mulher Onde estava a humanização? Cochilando, né? E aconteceu isso. Colocou lá os pés dessa mulher na água, sem nem avisar que ia começar o trabalho da limpeza dos pés dela. E aí, pessoal, como é que você vai colocar os pés da mulher sem acordar a mulher na bacia? Eu também fiquei sem entender. Ela ficou olhando aquilo ali, mas a dona do salão olhou para ela e disse, não se faz assim. E o que ela fez? Uma correção, né? Ela colocou para ela ali uma correção espontânea e ali eles interagiram com a cliente e tudo deu-se, né, normal. E aí, o que é isso, pessoal? Isso é interagir com a humanidade, tá? Porque todos nós trazemos conosco medos, incertezas, né? Frieza. Você vai ter cliente que vai olhar para você e vai dizer assim, você vai dizer, tá tudo bem hoje, seu João, dona Joana? Como é que tá o seu dia? Tá péssimo, tô aqui internada, você quer o quê? Né? Então, o que fazer com a resposta dessa? Ora, dona Joana, vai melhorar. Justamente por a senhora estar aqui, é que as coisas vão melhorar. Olha quantas pessoas gostariam, não podem estar aqui para tratar a sua doença, né? Graças a Deus, a senhora está aqui. Eu não acredito em Deus. E assim vai. Começa ali uma guerra. Sabe o que é que você faz? Você simplesmente se recolhe a sua ética, a sua postura e conversa com essa pessoa tecnicamente, até ela entender que está ali para se fazer o quê? Ser atendida como cliente, que você está dando o seu melhor. Sabe, você já ouviu falar que às vezes as ações, elas direcionam você melhor do que palavras? Então, quando você promove boas ações, alguém ali está observando. Você começa a agir com as ações, promovendo boas ações. Na hora de entregar a medicação, explicar qual é aquela medicação, para que serve, quanto tempo vai fazer efeito, entendeu? O motivo dela tomar banho naquele horário, o exame vai ser feito para isso, isso e aquilo. Então, o que é isso? Conhecedor, né? Você vai conhecer mais sobre os exames, você está mostrando para aquela cliente ali que você entende o que está fazendo acontecer com ela. Não é só mostrar para ela, eu vou tirar um sangue aqui seu.
né, no cru e no seco, e vou levar para um laboratório, para que? Não sei, não é bem assim. Então, você tem que informar o seu paciente, entender para que servem determinados exames. Isso quer dizer que é uma necessidade sua? Ah, eu sou técnica de enfermagem, não sou de laboratório? Depende de você. Depende de você. Porque mesmo enquanto técnico de enfermagem, enquanto trabalhava na ação, como auxiliar de enfermagem, eu queria entender mais sobre o assunto do enfermeiro, porque aquilo me deixava o quê? Me deixava entusiasmada em aprender mais, em conhecer mais. Isso é também não só prático e teórico, né? Quando você faz um concurso público, você precisa ter uma boa teoria, não é isso? Às vezes, muitos têm uma boa teoria e as práticas não foram muito ainda aperfeiçoadas, mas vão aperfeiçoar. Então, isso é ter certeza de que você não vai ter um prejuízo ali, causar um dano para o seu paciente, um dano mental, um dano espiritual. Você vai estar ao lado dele ali, entendendo, fazendo entender que você está dando o seu melhor como profissional. E o seu melhor como profissional não quer dizer que você precisa estar respondendo o seu paciente, tá? A todo custo, colocando ele contra a parede e ter uma guerra ali sem necessidade. Seu paciente ali, ele é seu paciente, né? E aí, nós temos a Política Nacional da Humanização, sim, que é a Humaniza-SUS. A humanização, ela é uma ação, ela tem um efeito de humanização completa, global. E eu preciso tornar isso muito mais consciente na vida do meu profissional. Para quê? Para que eu me torne benévolo, né? Afável, que eu tenha amor, zelo pelo meu trabalho. Quando eu tenho amor e zelo pelo meu trabalho, eu vou ter maiores condições de estudar mais, eu vou querer me aperfeiçoar mais, eu vou querer me doutrinar mais, eu vou querer ser excelente, eu vou querer ser top, eu vou querer ser reconhecido pelo meu gerente, né, pelo pessoal, os meus colegas de trabalho. Eu vou ter ali uma situação de política dentro do meu ambiente de trabalho. Então, se pensando nisso, a humanização também é um assunto super importante na área de saúde, que em 2003 foi lançado o Humaniza-SUS, que ele representa uma política nacional de humanização e tem como objetivo a melhoria no Sistema Único de Saúde, tá? Como assim? Eu vejo o SUS tão defraudado, eu vejo tantas pessoas nas filas, eu vejo tanto a desejar, sim, mas houve situações piores. Nós estamos no caminho de melhorias. Nós temos hoje diretrizes do Humaniza-SUS, como, por exemplo, o acolhimento, né? Nós temos um acolhimento direcionado para o meu paciente, onde esse paciente ele é condicionado às situações que ele precisa ser atendido. Dentro das diretrizes do SUS, eu vou atender meu paciente com equidade, eu vou atender meu paciente no efeito dos sentidos que toda a história clínica dele precisa ser direcionada. Por exemplo, um paciente com câncer, ele tem as suas situações emergenciais que são buscadas dentro de um acolhimento humanizado. Um paciente que faz um tratamento de leucemia, um paciente que que está ali aguardando uma cirurgia eletiva. Então, para tudo isso, existem acolhimentos dentro das equipes, dos serviços e usuários, junto com a população, para que todo mundo trabalhe em conjunto dentro de uma humanização, fazendo com que todas as suas características, as suas doenças, as suas enfermidades, elas possam ser assistidas da melhor forma possível, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa ligação do SUS com o paciente? Como é que eu posso fazer essa humanização acontecer também dentro desse sistema? Com a escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores, as necessidades dos usuários. E é possível garantir todo esse acesso oportuno, utilizando as tecnologias adequadas para cada uma das suas situações. Como é que você faz isso? Dentro da sua UBS, por exemplo. Você sabia que você tem direito às ouvidorias, você tem direito a entrar na sua UBS, a ser conhecedora, né, de tudo que é ofertado lá. Você tem direito a fazer um plano assistencial dentro da sua UBS, você tem direito a um plano odontológico, você tem direito a tudo isso aí. E tudo isso está em conjunto dentro do Humaniza-SUS.
E é quando você entende todas as suas situações de vulnerabilidade, de gravidade, e você condiciona isso lá, né, no seu agente de saúde, na sua enfermeira da UBS. Ela vai ouvir você enquanto usuário, ela vai fazer o que? Os protocolos de qualificações, das necessidades do que você está passando, do que o seu bairro precisa, como as incidências epidemiológicas, por exemplo, para que sejam alcançados valores de atenção, tudo dentro da humanização, como tem que ser feito, tá? Então, a Política Nacional de Humanização, ela busca reduzir, né, a redução de filas e tempo de espera com ampliação de acesso a atendimento do meu paciente. Então, hoje em dia, nós temos umas filas, né, para atendimento dentro de todas as situações de gravidade, de cirurgias seletivas. Nós temos filas para que ali eu possa condicionar, através dessas filas, né, as prioridades, tá certo? Nós temos atendimento acolhedor, resolutivo, dentro dos critérios de risco, ou seja, das qualidades das doenças, né? Nós vamos tirar também as equidades, as necessidades maiores e fazer um atendimento acolhedor e resolutivo, ou seja, eu vou sanar, eu vou tirar aquelas dificuldades. A implantação do modelo de atenção com responsabilização de vínculo, a garantia dos direitos dos usuários. Você tem direito a tudo aquilo que for do seu direito. Direito à alimentação, direito à atenção básica, direito à atenção privada, se for o caso, porque nós temos também direito e acessibilidade à atenção privada. Isso é uma ligação entre SUS e organização privada. Nós também temos a valorização do trabalho de saúde e temos gestão participativa nos serviços de saúde. Nós temos uma gestão que está organizando, que está nesse momento organizando melhores vertentes para o seu atendimento como usuário do SUS. Então, sim, nós também temos a Política Nacional de Humanização, que busca justamente essas melhorias no tratamento e a valorização do paciente. E aí, quando se fala de humanização, eu falo somente de mim, eu falo somente de mim enquanto paciente, quanto doente, como parte integrante daquele sistema de saúde. Eu também tenho que pensar do trabalhador. O trabalhador também precisa de valorização e ele precisa buscar uma visibilidade na sua experiência para que ele possa estar qualificado e humano sempre, e entender que ele tem seus direitos dentro do processo de trabalho. E esses direitos, dentro das situações, né, que você vai encontrar de várias formas no seu ambiente de trabalho. Então, defesa dos direitos dos usuários. O que seria? Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos, assegurando a cada um deles que sejam cumpridos. Isso tanto para o paciente como para nós, os profissionais de saúde. É você ter direito ao seu atestado, caso você esteja doente, é você ter direito às suas folgas, é você ter direito às suas férias, é você ter direito às suas saídas, né, pós-plantão. Então, tudo isso é humanização. Você estar no momento de trabalho onde você é negado todos os seus direitos, isso também foge da humanização que tanto nós pregamos e almejamos para os nossos pacientes, tá? Então, a enfermagem, ela tem como total direito de dizer que é dona do cuidado, né? A nossa querida Florence Nightingale, isso aí eu vou escrever aqui bem grande, viu? A Florence, ela disse o seguinte: acordou, uma mulher rica, né, uma menina rica, acordou, né, disse assim: eu vou cuidar dos outros, porque tá difícil o negócio, né? Eu vou cuidar. E o que que ela observou? Ela observou a ambiência, ela observou pessoas, ela observou várias situações onde ela poderia condicionar um efeito melhor, um efeito moral, um efeito ético, de postura na atenção
daquelas pessoas que precisavam dela. Então, ela trouxe isso para nós, para a enfermagem, né? Esse processo de cuidar, que ele é tão vantajoso, ele é tão seguro de si, e às vezes a gente deixa escorregar das nossas mãos, tá? Porque o enfermeiro lida com a saúde e a doença em sua prática, evoluindo assim sua capacidade de cuidar. Os comportamentos de enfermagem relacionados com o cuidado inclui também proporcionar a presença, um toque carinhoso e o escutar. Você já ouviu dizer que a enfermagem é a única que escuta, é a única que está ali perto do paciente para ouvir realmente o que o paciente quer? É verdade. Então, por isso que nós temos esse cuidado na prática, tá? Estar lá não é apenas uma presença física, mas é uma comunicação intensa entre olhares, entre laços que você vai interagir com o seu paciente. Tem paciente que vai ver em você uma verdadeira heroína, um verdadeiro herói. Às vezes você sai de um plantão e aquele paciente, ele só quer receber alta no outro dia porque você só vai voltar no outro dia, ele quer se despedir de você, que ele tem medo de perder você de vista. Aquele paciente que vai embora, mas depois de 15 dias, você a cada 15 dias recebe um presentinho dele, sabe? Como uns ovos que ele manda lá da fazenda, do interior, um feijãozinho verde, e é assim que acontece. Isso é laço, isso é humanização. Isso prova e mostra que você fez a coisa certa. Isso mostra que você realmente soube se comunicar, soube fazer sua presença física ser tão viva quanto o seu toque e o seu olhar clínico, o seu olhar fantástico, né? O enfermeiro oferece ao cliente, né, todas as situações com um único objetivo, de ampliar o seu conforto, o seu apoio, o incentivo e diminuir ali os seus estímulos de dor, de angústia, de frustração, porque você está ali condicionado a um tratamento de 10, 15, 20 dias. Não é para qualquer um, nem todo mundo vai estar ali acreditando que vai sair sadio. Todos querem sair sadios, mas eles passam pelas suas lutas, pelas suas frustrações, e não custa nada você ouvir e entender mais o que aquela pessoa tem a falar para você, não só daquela ferida, daquela lesão, não só aquela dor que ele tenta te mostrar. Ele tem uma família por trás, ele tem uma história para te contar, ele quer ser seu amigo, né? Ele quer simplesmente o lado humano do profissional também, não só o lado mecânico, ele quer interagir, ele precisa interagir com a pessoa do outro lado, que é você, tá? O desafio do cuidar, ele é pertinente, é difícil e exigente fazer parte das profissões que fornecem ajuda à equipe de enfermagem, porque ficam divididos entre modelos de cuidado humano e modelo biomédico, orientado para a tarefa e as demandas institucionais que consomem suas práticas. Às vezes você abraça somente a parte técnica, abraça somente o seu cuidado, o cuidado que você tem que chegar cedo, que você vai verificar os sinais vitais, que você vai trocar o curativo, que você vai dar banho, e você faz somente a parte técnica e esquece de ter esse zelo, essa empatia, esse afeto, essa demonstração realmente de solidariedade com o seu cliente, com o seu paciente, que é uma questão de afinidade. A arte de enfermagem, né, Nagelsmaniana, consiste no cuidar tanto dos seres humanos sadios como doentes, requerendo assim conhecimento formal, científico, a vocação elevando o padrão moral e de sentimentos, bem como o desenvolvimento do potencial intuitivo e criativo. E é super importante que possamos entender isso. Tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, um pouco da humanização, um pouco dessa aula tão interessante que é sobre os valores humanos que nós temos que enfrentar e acarretar e levar aos nossos pacientes. E, contudo, entender que nós não somos apenas técnicos, nós não somos apenas profissionais exercendo ali uma profissão com uma boa técnica, com um bom cuidado, porque o meu banho é diferenciado. Não. Nós temos zelo, nós temos toque, nós temos prazer em cuidar, prazer em entender e atender o nosso cliente, seja em toda e qualquer situação. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero muito que você tenha gostado da minha farda, que eu vou conversar com vocês sempre com ela. E eu espero que vocês coloquem aqui nos comentários o que você deseja ver nas próximas aulas. Que eu vou preparar aulas de acordo também com aquilo que você quer.
tá bom? Porém, esse quadro de fundamentos de enfermagem, ele tem um cronograma e a nossa próxima aula vai ser preparada também com muito carinho para você e nós vamos colocar aqui já já, mas eu preciso que você diga se gostou dessa, para eu liberar a próxima. Combinado? Então, responde para mim. O que é que você pode fazer enquanto técnico, enquanto profissional de saúde para ser humano diferenciado? O que você entendeu dessa questão de humanização? E como trazer essa vertente tão importante de palavra humanização na sua vida? Como você pode fazer isso para o seu paciente? E você já foi atendido de uma forma desumana, tanto dentro da área de saúde como fora dela? Coloque isso aqui para mim nos comentários e vamos interagir juntos e aprender de uma forma conceitual, de uma forma digna, de uma forma espiritual também, por que não, se dizendo, ser humano para com o nosso cliente. Esse é o melhor que nós podemos dar, contribuir, né, dentro das nossas ações de enfermagem. Combinado? Até a nossa próxima aula. Eu espero você. Siga-nos para mais comentários, para mais aulas, para mais histórias aí para a gente conseguir conversar sobre vários assuntos, tá bom? Um beijo a todos e obrigado por ficarem comigo até aqui.